Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. No último estudo bíblico que dei acerca das epístolas de Paulo, comecei com uma introdução como uma história breve da vida de Paulo. Hoje, queridos irmãos, eu quero continuar daí e mostrar como ele foi para Tessalónica e alguns dos problemas que existiam aí, e como é que ele começou essa carta, a qual ele escreveu de Coríntios. Então vejamos brevemente, queridos irmãos, qual era um dos grandes problemas que existia entre os judeus. Vejamos, começando em Atos capítulo 13, versículo 38, Atos capítulo 13, versículo 38, e isto foi durante a primeira viagem missionária de Paulo, e diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Paulo estava a dizer aos irmãos aí que a remissão de pecados era através do sacrifício de Jesus Cristo. E no versículo 39 continua dizendo: e por meio dele, todo o que crê é justificado. Todo o que acredita. Mas lembrem-se, acreditar, para ser um ato de acreditar realmente, temos que fazer o que a pessoa diz para fazermos. Por isso diz: todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. O que Paulo está aqui a dizer é que a lei de Moisés, e especificamente aqui a lei de sacrifícios, a lei cerimonial, a lei dos rituais, a lei de matar bodes e cordeiros e dar sacrifícios, não o justificava. Não o justificava. Veja um bocadinho mais adiante, no versículo 42. Ao saírem eles, isto é, os judeus, rogaram-lhes, os gentios, que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Vemos aqui, durante a primeira viagem de Paulo, que ele estava a ensinar em Antioquia e estava a ensinar aos sábados. E assim, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Por isso vemos aqui que havia esta disputa com os judeus. E depois continuamos. No versículo 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E 45, mas os judeus, vendo estas multidões, tomaram-se de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Vê-se aqui, havia este problema, porque não estavam a aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, para nos justificar em vez dos sacrifícios de bodes. Porque os sacrifícios de bodes não podia sacrificar ninguém, não podia justificar ninguém. Porquê? Porque estes sacrifícios de bodes tinham que ser repetidos diariamente, de manhã e à tarde, semanalmente, mensalmente e durante os dias santos anuais, as festas anuais. E por isso não o justificava. E por isso vemos que ao fim dessa primeira viagem missionária, vê-se ao fim do capítulo 14 e no começo do capítulo 15, que houve então uma grande disputa. E então ele vê-se aqui que no capítulo 15, versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Dizendo, sim, têm que ser circuncisos fisicamente e, está claro, também tinham que observar a lei de Moisés.
como lemos ao fim do versículo 5, diz assim: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, isto é, as leis de rituais e sacrifícios, cerimónias. Isto é que eles estavam a dizer que era necessário para os gentios. E por isso houve uma grande contenda e não pequena discussão, como lemos no versículo 2. Diz assim: alguns dentre eles e resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Tornou-se uma grande questão. Então então houve a reunião de Atos 15 em Jerusalém. E aí, então, como sabemos, foi decidido que para não pôr jugo adicional aos discípulos gentios, e por isso disseram eles, desde que não estejam a observar as contaminações dos ídolos. Então, isso foi um ensino que estava a afetar a igreja. Ora, esta conferência de Jerusalém, de Atos 15, foi no ano 49. Depois dessa conferência, então, Paulo saiu para a segunda viagem missionária. Vê-se aí, a partir do versículo 36 de Atos 15, foi quando decidiram fazer esta segunda viagem missionária, que continua em Atos até ao Atos 18, versículo 22. Por isso, estamos aqui a ver uma parte da história durante o período desta segunda viagem missionária. Ora, no capítulo 17, que é, como disse, durante esta segunda viagem missionária, porque a segunda viagem missionária só acaba em Atos, capítulo 18, versículo 22, vê-se aqui a história de que Paulo fundou a igreja, vê-se aqui que fundou a igreja, nesta secção em Atos, aí, vê-se aí que estavam em Tessalónica e que fundaram, vê-se aqui no capítulo 17, versículo 1, tendo passado por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Quer dizer, então falou com eles acerca das Escrituras, especificamente Escrituras relacionadas ao sacrifício de Cristo. Depois de Paulo e Silas terem sido postos na prisão por causa da sua pregação do Evangelho do Reino de Deus e de quem Jesus Cristo é como o Rei do Reino de Deus, aquele que vai governar no Reino de Deus, quando o Reino de Deus estiver governando na Terra. E então houve um terremoto que chocou a prisão e então eles foram liberados. Foi então que Paulo foi liberado pelos magistrados romanos e ele então deixou Filipai e foi para Tessalónica. Vê-se aí, foi o que aconteceu anteriormente, como ele foi para Tessalónica. Muitos dos locais onde Paulo pregou, hoje em dia, são ruínas, basicamente ruínas. Mas a cidade de Tessalónica ainda está como uma grande metrópole. Nessa altura era a capital da Macedónia, mas hoje em dia é uma cidade na Grécia e é chamada Salonica. Em Atos, como estava a ler, em Atos 17, versículo 2, ele esteve lá por 3 sábados em Tessalónica e ele arrazoou com eles acerca de Cristo. Vejam aqui no versículo 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele, é o Cristo.
isto é, o Messias, Jesus, que eu vos anuncio. E por isso, eles não entendiam, os judeus nessa altura, não entendiam que o Messias tinha que vir em duas vindas. A primeira vinda seria como o servo a sofrer, o servo que teria que sofrer. E a segunda vinda teria que ser como o rei que ia restaurar o reino. Isso não entendiam que o Messias tinha que vir em duas vindas, e eles só esperavam ou procuravam pela vinda como um rei restaurador. E por isso não olharam às Escrituras que estavam a ver que tinha que vir primeiro o Messias como um servo a sofrer por nós. E por isso Paulo estava a explicar a eles que o propósito da primeira vinda de Cristo não foi para restaurar o reino, isso seria depois na segunda vinda dele. E vejamos aqui então no versículo 4, alguns deles, dos judeus, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Sim, alguns deles foram unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Vejamos então no versículo 5, os judeus, porém, isto é a maioria dos judeus que não foram persuadidos, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, isto é, pagaram para pessoas virem para ali para causar problemas, como muitos dos motins hoje em dia são pessoas que são pagas e recebem, digamos assim, uma certa recompensa para estar aí a causar motins. Então, essas ajuntaram esta turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasson. Porquê? Porque Jasson era aquele discípulo que tinha abrido as portas para eles ficarem em casa dele. E por isso procuraram trazê-los para o meio do povo, porém não os encontrando. Sim, Paulo estava na casa de Jasson, estava morando na casa de Jasson, mas quando foram lá, nesse momento, ele não estava na casa, não estava lá. E por isso ele foi maltratado. Vê-se aqui, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transformado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. E todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. E assim acabou por a situação de que Paulo teve que sair dessa área. E por isso vemos aqui no versículo 10, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Mas Timóteo não foi com eles. Vê-se aqui, Timóteo não foi com eles. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Salónica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de facto assim. Pois vejam no versículo 13. Mas logo que os judeus de Salónica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Foram lá de novo atacar. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Vê-se aqui então que Timóteo tinha juntado a eles e Silas e Timóteo continuaram ali, provavelmente, em Tessalónica. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com o Paulo. E assim eles partiram e deram instruções para os outros irem ter com o Paulo. Por isso vemos que da história aqui em Atos, que Paulo só esteve lá em Tessalónica cerca de 3 semanas, e quando a perseguição começou, ele teve que sair a cidade para a sua própria segurança, e então foi para Atenas, e daí ele então teve com que Timóteo estivesse ou se mantivesse em Tessalónica para ver como é que os cristãos estavam a passar. Vejamos então no capítulo 18, versículo 1.
Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Coríntio. Então Paulo, depois de estar em Atenas, foi para Coríntio. E aí vemos que ele fundou outra igreja depois de vários meses de trabalho lá nessa área em Coríntios. Depois de algum tempo, Timóteo voltou para visitar ou ver Paulo em Coríntios e trouxe a Paulo, que estava em Coríntios, palavras ou boas novas de como os irmãos na Tessalónica estavam a continuar na fé e que problemas é que eles estavam a encontrar. E por isso, quando lemos esta carta aos Tessalonicenses, nós reconhecemos o tipo de problemas que eles encontravam e que muitos desses também são problemas que nós encontramos hoje em dia na igreja nesta era. Vemos aqui que, como eu mencionei, que os judeus estavam continuamente a pôr pressão em Paulo. E isto tornou-se um problema não só de Paulo, mas também um problema dos irmãos na Tessalónica. Adicionalmente, os irmãos em Tessalónica estavam a ser perseguidos severamente por outros cristãos, outros que se tinham tornado cristãos, mas que tinham vindo do paganismo ou que eram ainda pagãos e que estavam a rejeitar os ensinos da igreja e começaram a trazer dificuldades a eles, a tirar as propriedades deles e por isso esses primeiros cristãos, embora tivessem tido só conhecimento da verdade ou pregação por Paulo só por umas 3 semanas, mais ou menos, tiveram que perseverar uma perseguição muito forte. Naquela cidade, como todas as cidades gregas, havia um problema de promiscuidade sexual, isso era bem comum, e talvez até era reconhecido como um direito religioso. E por isso, para certas pessoas viverem de uma maneira de castidade, de respeito às coisas, na maneira de viver corretamente, ter uma certa castidade, era considerado como se fosse uma aberração, algo estranho. E por isso, tal como no caso hoje em dia, havia uma grande pressão do mundão, e também nestes novos cristãos, para caírem de volta para o caminho do mundão, com as suas práticas sexuais do dia que as pessoas hoje em dia praticam. E havia outro problema também grande na igreja, que era acerca do entendimento acerca da segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo certamente tinha mencionado a eles acerca da segunda vinda de Cristo como rei vindouro para estabelecer o reino de Deus, mas eles estavam um bocado confusos acerca disso. É como eu às vezes mando informação e as pessoas ficam um bocado confusas e perguntam, mas disseste isto e não disseste aquilo e coisas assim. E as pessoas ficam um bocado confusas e temos que reexplicar cuidadosamente os assuntos. E por isso, alguns desses cristãos na Tessalónica estavam à espera que a vinda de Cristo fosse muito iminente. De tal maneira que alguns até tinham parado de trabalhar ou tinham uma desculpa para serem preguiçosos. E visto que eles não estavam a ganhar dinheiro para o pão de dia a dia, para se manterem, para sobreviverem, outras pessoas tinham que se sentiam responsáveis para cuidar deles. E era como se fossem, digamos assim, talvez não seja uma boa maneira de dizer, mas é como se fossem sanguessugas, tivessem a chupar o dinheiro dos outros para continuarem a viver.
e estavam, digamos assim, a usar o carinho dos outros irmãos que estavam na congregação, na igreja. E assim houve várias tensões na congregação. E certamente havia alguns líderes da igreja, que existe sempre, algumas pessoas, que precisavam de uma certa correção, um certo ensino adicional, para estarem mais estabelecidos na fé. E por isso causou vários tipos de problemas que existiam na igreja em Tessalónica e que são lições que são aplicáveis a nós hoje em dia, em prática. Ora, o livro da Epístola de Tessalónica foi escrita cerca do ano 51 da Era Corrente. Isto foi durante a segunda viagem missionária. E o propósito de Paulo escrever esta carta ou esta epístola foi, em primeiro lugar, para encorajar estes recentemente convertidos cristãos nas suas provações. Como, por exemplo, lemos em Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3 a 5. Também foi para dar a eles instrução acerca de como viver de uma maneira que seja segundo a maneira de Deus, como vemos em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 12. E também para dar a eles uma certa segurança ou uma certa confiança acerca do futuro dos crentes, particularmente aqueles crentes que já tinham morrido durante estes anos que tinham passado, e as pessoas estavam a pensar o que vai acontecer com eles, porque morreram durante os últimos anos, e por isso é para dar a eles uma certa confiança acerca desses cristãos que tinham morrido entretanto. Então, que lições, digamos assim, numa maneira simples de recapitular, que lições é que aprendemos do livro ou da epístola dos Tessalonicenses acerca de como Satanás ataca a Igreja de Deus, ataca a Igreja de Deus. Ora, o ponto é que Satanás está continuamente a criar problemas, dificuldades na Igreja de Deus para causar dificuldades para a obra poder ser feita. Queridos irmãos, onde está a Igreja de Deus, vocês vão ver dificuldades a pregar o Evangelho, porque Satanás vai querer pôr estas dificuldades. Isto é importante entendermos. Neste mundo em que Satanás é o Deus deste mundo, isto está a acontecer. Por isso não pensem, olha, a Igreja de Deus é uma igreja que não devia ter nenhum problemas. Porque isto não é um mundo de Deus. Isto é um mundo de Satanás. Ele ainda está a reinar neste mundo até Jesus Cristo vier e o remover desta posição de governo que ele tem hoje em dia no mundo. Este é o mundo de Satanás. Por isso é que há estes problemas todos, irmãos. Por isso é que há estas dificuldades. Por isso é que há estes sofrimentos todos. Porque este é o Deus deste mundo, é Satanás. E como nós desejamos e oramos, por exemplo, como dizemos na oração modelo, isto é, no Pai Nosso, na oração modelo, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. Que o reino de Deus venha rapidamente. Isto é, que Jesus Cristo venha rapidamente para estabelecer o governo de Deus mundial, o governo mundial de Deus neste planeta, para trazer paz às pessoas que estão a viver neste mundo como seres humanos, como seres físicos, como seres de carne e sangue. Sim, as pessoas de carne e sangue não vão herdar o reino de Deus, porque os que vão herdar o reino de Deus são seres transformados. E por isso esses que vão governar sobre a terra são aqueles que serão ressuscitados à vinda de Cristo ou aqueles que ainda estão vivos e que são verdadeiros cristãos, fiéis
à vinda de Cristo, esses serão transformados para que os ressuscitados, que todos os ressuscitados serão transformados, e aqueles que ainda estão a viver à vinda de Cristo, transformados também, vão governar, vão herdar o reino de Deus, vão ser seres que não são mais carne e sangue, mas vão governar sobre os seres humanos que são carne e sangue e vão governar na terra. Ora, quais eram os problemas, como eu estava a perguntar, que Satanás quer criar para nós na igreja? Em primeiro lugar, a profissão de Satanás, digamos assim, ele tem este grande diploma de mestre, é de enganador. É do grande, aquele que vai e está a iludir o mundo inteiro. Se você fosse dizer, olha, que grau universitário tem Satanás, tem o mais alto supercumulado, seja o que lá for, o mais alto grau de enganador, que engana o mundo todo. Todo. Apocalipse 12, versículo 9, engana o mundo todo. Ora, para enganar, por isso vai ensinar doutrina que parece verdade, ou que tem partes dela que seja verdade, mas que tem um bocadinho de mentira. Pode ter uma quantidade maior de verdade ou uma quantidade menor de verdade, depende se é este grupo, ou aquele outro grupo. Porque as pessoas podem escolher o que quiserem, desde que não seja a pura verdade. E por isso, Satanás quer infiltrar qualquer grupo, qualquer pessoa que esteja a seguir o caminho de Deus para deturpar a verdade, para distorcer a verdade, para fazer com que as pessoas se desviem do caminho, seja qual for a desculpa. A desculpa pode ser, olha, não acredito nesta doutrina. Ou pode ser, olha, fui maltratado, porque eu queria ser um pastor e não me fizeram um pastor. Olha, eu sou um teólogo e tenho estes graus universitários de teologia do mundo e por isso devia ser um pastor. E a Igreja de Deus Unida não me está a fazer um pastor. Por isso eu vou começar outra igreja, sim, com algumas das verdades que aprendi da Igreja de Deus Unida, mas com algumas mentiras. Queridos irmãos, isto é o truque contínuo de Satanás. Por isso, ele estava a usar os judeus. Porquê? Porque o judaísmo tinha sido, digamos assim, desviado. Tinha-se desviado do verdadeiro ensino de Deus dos dias de Moisés. O judaísmo estava completamente fora do caminho certo. E tinha muitas coisas certas, mas também tinha certas coisas erradas. E por isso é que Jesus Cristo, continuamente, por exemplo, leiam em Mateus 23, quando começou a dizer aos fariseus e aos escribas, vocês são hipócritas, hipócritas. Uma vez e duas vezes e outra vez, em Mateus 23, você vê que Jesus Cristo não foi politicamente correto, ele disse bem forte aos judeus que eram hipócritas. A estes líderes do judaísmo. Até Paulo, lemos aí em Gálatas, que disse, vocês sabem muito bem que eu era bem sabedor no judaísmo, mas estava errado porque perseguia a Igreja de Deus. Por isso, qual é os truques de Satanás para afetar a Igreja nessa era e hoje? Doutrina. Modificar a doutrina de Cristo. Irem para além da doutrina de Cristo. Ultrapassarem a doutrina de Cristo. Ter umas ideias progressivas que levavam a graça de Deus para uma libertinagem. Ou diziam, não, tem que seguir
as ofertas ou os ensinos da lei de Moisés, que, sim, eram para os judeus, mas não eram para os gentios. Que eram lições, e são lições para nós. Esses bodes e esses touros eram lições de quê? São lições de quê? Para nos ensinar que Cristo, o verdadeiro sacrifício, tinha que morrer por nós. Essas eram simplesmente, digamos, sombras ou pontos de ensino que apontavam para a realidade que é Cristo. E por isso Paulo disse, vocês não precisam de celebrar essas cerimónias. Sim, há certas coisas físicas que precisamos de fazer. Por exemplo, precisamos de, ser batizados. É uma coisa física. É uma coisa física que nos dá um ensino. Sim, há certas coisas físicas que precisamos de fazer. Mas o ponto aqui é que o diabo ilude, engana as pessoas, desviando-os do ensino de Cristo, como está na Bíblia. Porque o ensino de Cristo, ao fim de contas, é que só o sangue de Jesus Cristo é que pode pagar pelos nossos pecados, e não o sangue de touros e de bodes ou de ovelhas. Também poderia ser outras coisas, como eu ensinei. Por exemplo, usar ou abusar a graça de Deus e virar isso para libertinagem. Isso é uma autorização de ceder ou deixar de obedecer à lei de Deus. E por isso, irmãos, isso são enganos de Satanás. Outros enganos de Satanás pode ser, olha, esta pessoa não olhou para mim hoje, é porque está zangada comigo e por isso eu estou zangado com ele ou com ela. E coisas desse género. Quer dizer, começam a chegar a conclusões erradas acerca de atitudes de certas pessoas ou certas personalidades. E precisamos ter cuidado. Quer dizer, problemas entre pessoas. Precisamos ter cuidado. Por isso é que Paulo diz que deu instrução. Vemos aqui, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 12, de como viver uma vida piedosa. Isto é uma vida segundo Deus. E para não estar a criticar as outras pessoas. Por isso, como vimos, ele esteve em Tessalónica cerca de 18 meses e depois Paulo esteve em Coríntios. Paulo esteve em Coríntios cerca de 18 meses. Esteve em Tessalónica só 3 semanas, ou mais ou menos, mas deixou lá Timóteo em Tessalónica. Quando Paulo estava em Coríntios, depois Timóteo veio, como vemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 a 2, diz assim, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu bem ficar sozinhos em Atenas e enviámos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Quer dizer, o Paulo disse, olha, o Timóteo fica aí com vocês em Salónica. Mas depois vemos aqui no versículo 6, agora, porém, com o regresso de Timóteo, ele tinha estado lá por um certo tempo, e agora voltou Timóteo aqui a Coríntios. Com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. E por isso, irmãos, fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as vossas privações e tribulações,
porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. E por isso Paulo ficou encorajado quando recebeu as notícias acerca dos Tessalonicenses, que Timóteo trouxe a eles, e então Paulo escreveu aos Tessalonicenses esta carta, esta epístola. E por isso vemos aqui, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, Silvano, ou como vimos em Atos, era mencionado com o nome de Silas ou Silvano é a mesma pessoa, e Timóteo, quer dizer, Paulo estava com Silas, Timóteo então regressou de Tessalónica e estava então agora em Coríntios com Paulo, e então estes três estão a escrever assim esta carta à igreja dos Tessalonicenses: em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Aqui vemos este cumprimento comum que Paulo usa nas suas cartas: graça e paz. Graça e paz. Graça, que é todos os dons graciosos e bondosos de Deus. Nós, está claro, somos justificados pela graça de Deus, que é um dom de Deus, e isto é da natureza de Deus. A natureza é uma natureza de dar e de querer dar. É tal como nós, como pais, queremos dar coisas aos nossos filhos, e por isso é uma atitude que nós precisamos também de desenvolver, como o Pai e Jesus Cristo têm. Acabamos de pôr no nosso site um livro, um guia de estudo bíblico acerca da graça, que vocês podem ver e estudar mais acerca deste assunto. Por isso nós devemos crescer na graça. Devemos crescer na graça. Como leem, por exemplo, ao fim de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18, diz para crescermos na graça e na sabedoria do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. No conhecimento. Isto é, nós precisamos de crescer na graça, isto é, na aplicação, na maneira que Jesus Cristo é, e para crescermos nesta graça, precisamos de conhecer bem como Cristo é. Precisamos de viver como Cristo quer que nós vivamos, para aprendermos mais acerca de Cristo, para aprendermos mais acerca das características dele e para nós as pormos em prática nas nossas vidas. E por isso nós devemos crescer na graça. E depois diz paz, porque paz é um resultado da graça. Quando nós exercitamos graça, misericórdia, compaixão, bondade, carinho para com outros, de graça, então temos este espírito de paz. De paz. E por isso esta paz interna, esta paz mental, que só vem pelo Espírito de Deus. Isto, por exemplo, quando vocês leem as beatitudes, ou digamos assim, as bem-aventuranças de Mateus 5, de versículo 2 a 9, vemos que começa com humildade e com arrependimento e com mansidão e aprender e ter um desejo de aprender mais o caminho de Deus e de ter misericórdia, e vemos que isso depois chega a um ponto que nós vamos ser pacificadores. Porquê? Porque temos paz e queremos ser pacificadores. Continuando então a ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E também vejam, no versículo 3, diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus Pai e da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vemos aqui em 2 versículos, no versículo 1 e no versículo 3, está a mencionar acerca de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Não há menção do Espírito Santo como uma pessoa. Porquê? Porque o Espírito Santo não é uma pessoa. Pois continuando aqui, diz assim: em Deus Pai. Deus é o nosso Pai. E nós somos seus filhos, filhos de Deus.
E por isso Deus está a fazer uma família espiritual, que vamos ser parte desse reino, dessa família de Deus, no reino de Deus, no governo de Deus. E por isso entendemos o amor de um pai para com o filho. Queridos irmãos, como certas pessoas dizem, às vezes é mais difícil vermos os filhos sofrer do que nós próprios passarmos pelo sofrimento. Sim, sentimos a dor, mas essa dor interna de ver os filhos a sofrer é muito difícil. É muito dura, irmãos. É muito dura. Ora, o Pai é o nosso Pai e tem um amor por nós. Grande amor que Ele tem, que deu por nós o seu único Filho. João 3,16. Vê-se aí que grande amor Ele tem para conosco. Grande amor tem para nós. E vemos Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. O Senhor. O Senhor quer dizer kurios em grego. Quer dizer o nosso mestre, o nosso chefe, o nosso dono. Aquele a quem nós respondemos, a Ele e, está claro, por Ele ao Pai. A quem nós pertencemos, porque Ele comprou-nos com a sua vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam também aqui em João, capítulo 14, versículo 23. João 14, versículo 23. João 14, versículo 23. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Queridos irmãos, se guardamos a palavra de Jesus Cristo, isto é, se cremos em Jesus Cristo, está claro, vamos guardar, vamos fazer o que Ele diz para nós fazermos. E por isso vamos guardar a palavra de Cristo, fazer o que Ele diz para nós fazermos. Com licença. E diz assim, o meu Pai o amará. E viveremos. Isto é o Pai e o Filho. Viveremos. E veremos para Ele e faremos nele morada. Quer dizer, o Pai e o Filho se viram para nós e vão fazer morada em nós. Como? Como é possível? Quer dizer que temos pessoas aqui dentro de nós? Não. Mas o que é que vivem em nós através do Espírito Santo, através da essência de Deus, através, digamos assim, do DNA espiritual deles. Estou a usar isto como uma analogia, mas o DNA espiritual deles que nós recebemos, que é o Espírito Santo de Deus, que é o DNA espiritual é esta capacidade de poder que recebemos de Deus, para pensarmos como Ele pensa, para termos o mesmo sentimento como eles têm, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma graça. Isto é, o mesmo favor divino que eles têm para conosco, nós precisamos ter para com os outros. Vejam, por exemplo, em Lucas 24, 52. Aqui outro ponto que pessoas muitas vezes nem pensam. Mas Jesus Cristo era Deus. Não estou a dizer que Cristo e o Pai eram uma pessoa. Não. Não estou a falar de algo binitário ou coisa assim. Não. Estou a falar que era o Pai e era o Filho, dois seres independentes. Mas, como lemos, por exemplo, em João, capítulo 1, versículo 1, o Verbo era Deus. E o Verbo estava com o Deus. E o Verbo estava no princípio. Quer dizer, era eterno. O Verbo era eterno, estava no princípio, tinha um relacionamento com o Pai, estava com o Deus, e era Deus. Isto era do mesmo género, da mesma forma de ser. Tal como eu
e você somos homens e mulher da humanidade. Jesus Cristo, o Verbo, e o Pai eram da forma de Deus, como lemos, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Porque Jesus Cristo disse aí em Filipenses 2, versículo 6, que Jesus Cristo era da forma de Deus e não era usurpação ser igual a Deus. Por isso, Jesus Cristo era e é Deus, o Pai é Deus, mas não estou a dizer que são a mesma pessoa, são do mesmo reino, o reino de Deus. Como, por exemplo, meu nome é Campos e os meus filhos também são Campos, por exemplo. Eu sou Campos e o meu filho também é Campos, mas não quer dizer que sejamos a mesma pessoa. Temos o mesmo nome, o mesmo apelido, somos da mesma qualidade, do mesmo género de seres. E aqui está a dizer que Jesus Cristo é Deus e o Pai é Deus. Mas eram dois seres diferentes. E por isso lemos aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 52, vemos aqui, vamos então, quando Jesus Cristo ascendeu, ao fim de estar com os irmãos por cerca de 40 dias, então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que enquanto, estou a ler no versículo 50 e 51 de Lucas 24, aconteceu que enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, estavam a adorar Jesus Cristo. E vocês sabem que não podemos adorar nenhuma outra pessoa a não ser Deus. E por isso Jesus Cristo era Deus. Estavam a adorar a Jesus Cristo. Era Deus. Era do género, era da forma Deus. E tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo louvando a Deus. Louvando ao Pai e louvando o Filho. Como nós oramos ao Pai em nome do Filho de Deus. Isto é importante entendermos. E por isso, continuando então a ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Queridos irmãos, eu oro por vocês. Todos nós devemos estar a orar de uns pelos outros. Precisamos ter cuidado pelos irmãos, mencionando uns aos outros nas nossas orações. E depois continua assim a ler no versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade, isto é, das obras, da nossa fé, ou da vossa fé, da abnegação, isto é, do trabalho, do vosso amor e da firmeza, isto é, da paciência, de manterem-se firme, da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso vê-se aqui fé, amor e esperança. Vocês lembram-se em 1 Coríntios 13, vários dons do Espírito Santo, mas há estes três, que é a fé, o amor e a esperança. Mas o maior deles é o amor. Vemos isso em 1 Coríntios capítulo 13. E depois lemos também em 1 Coríntios capítulo 14, que estes dons são para quê? Estes dons do Espírito Santo, dos quais é amor, dos quais é esta fé, que produz obras, como vemos aqui, da operosidade da vossa fé, produz obras, e da abnegação do vosso amor, isto é, do trabalho, o nosso amor produz sacrifícios. O amor é um verbo, não é só uma emoção, é um verbo, é uma ação. Então, vemos aqui que estes três são para quê? Para edificar um ao outro. São para a nossa edificação, para nós podermos crescer na verdade e no conhecimento de Jesus Cristo e assim para conhecermos na graça de Deus. Isto é muito importante, irmãos, nós sabermos que precisamos de crescer na graça de Deus. E por isso diz aqui, versículo 3, diz assim, no versículo 3, a operosidade da vossa fé. Isto é, um trabalho de fé. Estamos a trabalhar na fé, um trabalho de fé.
um trabalho de amor, como diz assim também, na abnegação do vosso amor. Um trabalho de amor. E também diz assim, na firmeza da vossa esperança. A esperança vocês leem, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, vejam aqui um bocadinho mais adiante, diz assim, no versículo 8 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. A esperança da salvação é um capacete. Precisamos ter a esperança do que vai acontecer, que vamos ser salvos pela graça de Deus, pela bondade, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Isto é uma esperança que dá à nossa mente uma estabilidade, nos dá aos nossos pensamentos uma estabilidade. Por isso, irmãos, esta esperança é uma coisa que é a esperança da salvação. Vejam, por exemplo, em Romanos, capítulo 8, versículo 24. Romanos 8, versículo 24. Romanos 8, versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Queridos irmãos, a esperança é muito importante para a salvação. É o que disse, como lemos aqui em Tessalonicenses, é o capacete da esperança da salvação. Nos ajuda, nos dá esta esperança para mantermos firmes. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Sim, como é que pode esperar? Não pode esperar, mas se é esperança, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o guardamos. É uma esperança da salvação. Isto é importante, termos esta esperança. Queridos irmãos, depois continuando em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós. O nosso evangelho. Queridos irmãos, reconhecemos o evangelho de Paulo, que ele pregou. Depois continuando a dizer, não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. Desculpa, eu devia estar a ler o versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Reconhecemos a nossa chamada, a nossa eleição. Somos chamados e somos eleitos. Reconhecemos esta nossa chamada? Porque, queridos irmãos, nós fomos chamados para sermos participantes da natureza divina. Vejam em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 4. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor, visto como também pelo divino poder vos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Queridos irmãos, nós somos eleitos para este propósito, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou e nos elegeu para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Queridos irmãos, temos que parar as paixões do mundo e temos que começar a pôr na nossa vida, a participar na natureza divina. Como em 1 Pedro diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Queridos irmãos, fomos eleitos, fomos escolhidos, fomos eleitos pela presciência, pelo desejo, pela vontade de Deus, desde a fundação do mundo, porque é o seu plano para ter filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Isto é o seu plano. E por isso, parte desse plano é que teria que chamar pessoas e tinha que eleger essas pessoas para serem, digamos, os líderes do mundo amanhã, para depois poder chamar os outros.
Vejam também em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: toda a boa dádiva e todo o bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, ele nos gerou pela palavra verdade para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. O Pai nos gerou através do poder do seu Espírito para sermos realmente filhos e filhas de Deus. Isto é a vontade de Deus, isto é o querer dele, para sermos filhos dele. Por isso, voltando a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Precisamos de saber o propósito, o que é que Deus está a fazer conosco. Nos chamou e nos está a eleger para sermos filhos e filhas de Deus. Isto é uma chamada muito grande, irmãos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos ou eleitos. Poucos. Quer dizer que são cuidadosamente escolhidos, selecionados pelo Pai Celestial. Somos cuidadosamente escolhidos e selecionados pelo Pai Celestial. Mas que coisa triste, irmão, se você está a ser chamado e você rejeita esta chamada. Porque isto é estar a ser selecionado para a equipe principal do mundo da manhã. As primícias. Queridos irmãos, por isso é que diz, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho, a razão da nossa pregação, a razão de que estamos a pregar, o que é? O que é que Paulo pregou? Paulo pregou o reino de Deus e a boa nova da vinda de Cristo. Vejam em Atos 28. Atos 28. Atos 28, versículo 23. Atos 28, versículo 23. O que é que Paulo pregou? 28, versículo 23. Diz assim: havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde manhã até tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. O que é que Paulo pregou a eles? O reino de Deus. Persuadiu-los a respeito de Jesus. Por isso pregou acerca do reino de Deus e pregou acerca de Jesus, que é o rei do reino de Deus. De onde é que ele pregou isso? Da lei de Moisés, também como dos profetas. Jesus Cristo cumpriu essas profetas, essas profecias. E por isso é que podia usá-las, que apontavam para ele. Veja também no versículo 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo em sua própria casa, que alugara, onde recebia todos o que procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pregava o reino de Deus e pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Isto é o que Paulo estava a ensinar. Por isso é que quando estamos a ler aqui no versículo 5, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Queridos irmãos, recebemos este ensino em poder e com convicção, E por isso diz, isto é para nós. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos de ter esta convicção. Estar convictos. Não é simplesmente convencidos. Precisamos de estar convictos nesta chamada de Deus. Queridos irmãos, há 2 agentes que nos fazem convictos: o Espírito Santo e a Palavra de Deus. E, queridos irmãos, isso eu vou descrever em maior detalhe no próximo estudo acerca
das epístolas de Paulo. E eu espero, queridos irmãos, que vendo este contexto e esta história, vocês estejam a ver que há princípios aqui que podemos aplicar na nossa vida para podermos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.